claro que o povo hoje está um sentimento de muita ansiedade, de muita angústia, porque não sabe exatamente o que é que ele espera no dia de amanhã. Até então, a CLT tinha como foco a defesa do trabalho e com essa reforma a CLT passa a ter o foco no capital. A aprovação da reforma trabalhista traz um horizonte repleto de inseguranças e injustiças, um constante pesadelo para os que conseguem perceber a demolição de direitos historicamente conquistados. A reforma trabalhista põe fim em direitos consagrados a duras penas e quer também acabar com os direitos previdenciários e fazer consagrar, de alguma forma, de alguma maneira, legitimar o trabalho análogo à escravidão com a ratificação da terceirização generalizada. A lei foi feita só para o patrão, porque essa lei ela é inconstitucional. Mas se a gente for pedir para o Supremo Tribunal Federal dizer que ela é inconstitucional, o Supremo vai dizer é constitucional, porque o Supremo está mancomunado com o poder econômico. Então nós não podemos ir ao Supremo. Mas tem muitos juízes, muita gente aqui embaixo, na primeira e na segunda instância, como advogados também, como dirigentes sindicais, que conseguem fazer uma hermenêutica, uma interpretação diferenciada. Então, assim, até agora o que nós dissemos? A reforma é cruel, ela vai estabelecer servidão e escravidão. Isso não é mentira. Eu conheço um dito assim, todos nós somos irmãos, que o sol nasceu para todos, para mim não, para mim não, para mim não, para mim não. Mas pra mim não, mas pra mim não, mas pra mim não, mas pra mim não. Não acreditem que essa lei seja boa, ela não é. Ela não foi feita como manda a OIT, por exemplo, a Organização Internacional do Trabalho. Toda lei social e trabalhista tem que respeitar os direitos humanos e tem que ser feita tripartite, com discussão em todo o Estado. Essa lei veio pela patronal em dezembro e entra em vigor agora sem nenhuma discussão com a sociedade. E outra coisa, sem discussão com os trabalhadores ou com as suas representações, boas ou más, mas não teve. Só teve o papel do empresariado e o Estado, que é o empresariado. O que representa a aprovação dessa reforma trabalhista? Eu acho que tem um arcabouço, né? E isso está muito sintonizado com esse ambiente conservador, esse ambiente hostil. Me parece que a aprovação da reforma trabalhista sugere também um ódio de classe, né? É a tentativa de imputar o desejo do rentismo quando utiliza a máxima que é necessário fazer o mal agora para beneficiar poucos. Bastou anunciar a reforma trabalhista, o Bradesco já fechou 192 agências e já abriu um plano de demissão voluntária. Quando se abre plano de demissão voluntária, está se podando perspectiva, ou seja, as instituições financeiras, as grandes empresas, já estão indicando que não há compromisso nenhum em gerar emprego, pelo contrário. Na medida que se reduz o custo da mão de obra, elas querem demitir em massa para contratar um trabalhador desprovido de direitos, regras e garantias. Era uma reforma que vinha apenas com cerca de 10 artigos a partir do governo federal, e aí na própria Câmara dos Deputados foram colocados mais de 100 retiradas de direitos, né? E a gente vê pontos muito graves. Por exemplo, as gestantes e as mulheres que estão amamentando, por exemplo, trabalharem em locais insalubres. Isso nos retorna a mais de 100 anos atrás, na época, né, anterior à abolição da escravatura. Essa é só mais uma ala do golpe que está se dando no nosso país, né? Um golpe inconstitucional que já começou, principalmente para nós mulheres, que já começou agredindo
com um total assim, descaso de gênero mesmo, né? A gente viu ali a cena do impeachment da presidenta Dilma, que foi um impeachment de gênero, que colocou ela nas situações mais absurdas, né? Ridicularizando a mulher brasileira. E hoje a gente se coloca como a gente sempre esteve nas ruas de todo o país, porque a gente lutou durante muitos anos para conquistar os poucos direitos que hoje temos, porque a gente ainda precisa avançar mais. E a gente sabe que todos os nossos direitos vêm das ruas desse país, né? Foi assim, a história do Brasil nos mostra isso, que os nossos direitos são conquistados nas ruas, foi assim com o pré-sal, foi assim com a Constituição de 88, que hoje é rasgada por esse governo federal golpista que se coloca no nosso país hoje. Para nós, trabalhadores rurais, e principalmente os trabalhadores que dependem única e exclusivamente da sua força de trabalho, como que essa reforma trabalhista, que para nós é a reforma da morte, é a reforma do retrocesso, a volta da escravidão, para nós essa reforma, ela tira dos trabalhadores rurais todo o direito, não só os benefícios como férias, 13º, que é garantido por lei, mas também tira do trabalhador o direito dele ter a condição, a dignidade no seu trabalho, porque o trabalho no campo, ele já é um trabalho pesado, e os trabalhadores começam tão cedo, nós começamos tão cedo na luta no campo, que se faz necessário que a sociedade reconheça que é um povo que tem uma necessidade para que seus direitos também sejam concedidos mais cedo. Porque um trabalhador rural, com seus 7 anos de idade, um jovem no campo, um adolescente, ele já trabalha. Esse ano nós celebramos o centenário da primeira grande greve geral do Brasil, um acontecimento que marcou, faz parte da nossa história. Mais adiante, ali na década de 40, criávamos um ambiente que possibilitou não somente inaugurar uma política de valorização do salário mínimo, o advento do salário mínimo demandou uma compreensão do presidente Getúlio Vargas. Logo em seguida, conseguimos dar passo para a consolidação da lei de trabalho e criamos a Justiça do Trabalho. Com a passagem do tempo, enfrentamos a luta da ditadura, retomamos a democracia e, ao promulgar a Constituição Federal, tivemos a possibilidade de garantir de forma elementar uma cesta básica de direitos. Esses direitos estão sendo vilipendiados, né? A mudança política, a ruptura democrática impulsionou uma agenda extremamente ultraliberal. É um governo nefasto que vai ficar marcado para todo sempre da história do Brasil como o governo que acabou com os direitos trabalhistas do povo brasileiro. E isso nos deixa muito indignados, né? E agora nós temos que discutir com todos os atores envolvidos, né, na luta da classe trabalhadora, como é que nós vamos resistir, sobreviver na nossa organização sindical, enfrentar, né, e mudar esse contexto. Há a compreensão, há um entendimento claro e visível de que a pressão do mercado, no sentido de fazer com que se reduza o custo da mão de obra e aumente a jornada de trabalho, vai ser consagrado. E aí são 1001 mecanismos, né? Contrato temporário, banco de horas, o trabalhador vai ter dificuldade de recorrer à justiça, né? Hoje o trabalhador recorre à justiça decorrente de que situação? Porque ele é demitido e não recebe as verbas rescisórias. Então ele recorre à justiça. Com a legislação aprovada, para reclamar na justiça, ele até que vai poder. Ocorre que se ele perder, ele vai ter que pagar honorário. Então isso já é uma forma de inibir as empresas vão lucrar muito com a reestruturação. A reforma trabalhista sugere uma profunda reestruturação. Ela permite de forma ilimitada a flexibilização e ela vai ter impacto dramático na precarização, né? Isso, evidentemente, que tem rebatimento. Eu diria assim, desregulamentar o trabalho
empobrecer o Estado. Por bem menos, nós vimos o caos social que se instalou no Espírito Santo, né? A repercussão disso vai ser visível. São pessoas marginalizadas, excluídas, que vão em busca da sobrevivência. De que forma isso vai se materializar? Dificilmente nós podemos atestar, mas o fato é que isso caminha para um caos social. Primeiro levaram os negros, mas não me importei com isso. Eu não era negro. Em seguida levaram alguns operários, mas também não me importei com isso. Eu não era operário. Depois prenderam os miseráveis, mas não me importei com isso porque eu não sou miserável. Depois agarraram os desempregados, mas como eu tenho o meu emprego, também não me importei. Agora estão me levando, mas já é tarde. Como eu não me importei com ninguém, ninguém se importa comigo. Eu acho muito interessante quando a gente vai analisar uma legislação, constatar o porquê que essas coisas estão acontecendo, né? O sistema capitalista é um sistema que sempre vai retirar da classe trabalhadora direitos. E isso não é um discurso. Veja bem, o sistema capitalista ele se baseia em quê? Ele só vai ter condições de ter o lucro e cada vez maior se ele reduzir os direitos daqueles que lhe proporcionam o lucro. Primeiro é preciso entender que os direitos dos trabalhadores, esses que eles estão hoje exercitando, previstos na Constituição e nas leis, não chegaram à Constituição e às leis de graça. Foram fruto de conquistas, de movimentos sociais, movimentos esses desenvolvidos por meio das organizações sindicais. Então, o sindicato é peça fundamental na conquista dos direitos dos trabalhadores. Sem o sindicato, talvez, eu diria, com certeza, nós não teríamos hoje uma Carta Constitucional com direitos fundamentais dos trabalhadores e não teríamos uma legislação que protege o trabalhador. O fim da contribuição sindical e outras propostas aprovadas na reforma trabalhista do governo Temer retira dos sindicatos a capacidade de defenderem os direitos dos trabalhadores. Hoje, mais do que nunca, a organização dos trabalhadores está extremamente ameaçada. Esse projeto que está à frente do Brasil, a serviço do grande capital, ele não poderia vir sozinho, sem que fosse desmantelada a possibilidade de organização e reação dos trabalhadores. Essa reforma trabalhista, o que ela tem de mais grave é o desmantelamento e tirar a possibilidade de representatividade dos sindicatos e das centrais, das confederações e das federações. Porque o sindicato dos trabalhadores, ele é o canal, ele é o meio, ele é o espaço de organização para a resistência, de organização para a conquista de avanços. Então, nesse sentido, essa reforma vem tolir a organização e a representatividade dos trabalhadores
pelo sindicato, através do seu financiamento, através da impossibilidade ou da falta de necessidade do acompanhamento nas rescisões contratuais, da elaboração das convenções coletivas de trabalho e também dos acordos especiais, os acordos de trabalho. Então, é por isso que essa reforma quer atacar de forma cabal a organização dos trabalhadores. A Justiça do Trabalho, já foi dito até pelo presidente da Câmara, deputado Rodrigo Maia, que não sabe por que existe a Justiça do Trabalho, né? E nós sabemos, né? É para dar um equilíbrio nas relações, né? Infelizmente o país ainda é um país que usa, né, de todos os mecanismos para prejudicar o trabalhador e enriquecer cada vez mais, né, os empresários, aqueles banqueiros, né, a gente sabe. Infelizmente agora nós estamos com uma relação totalmente fragilizada, inclusive com a possibilidade da terceirização da atividade fim, que foi outra legislação que foi aprovada anteriormente mesmo, a reforma trabalhista que foi aprovada essa semana e que realmente coloca tudo por água abaixo, né, luta de mais de 100 anos de conquistas, e suor, lágrimas, sangue do povo brasileiro, e foi tudo jogado agora, né, na lata do lixo. A questão do fim do imposto sindical, que é a forma, né, o maior percentual de financiamento das lutas dos trabalhadores que se organizam em sindicatos, federações, confederações e centrais, né, isso aí fere de morte o direito de defesa dos trabalhadores brasileiros, né, de defender os seus direitos. Crucial para o neoliberalismo é que a economia globalizada tenha capacidade de reduzir os direitos sociais. Então, veja bem, a limitação é por baixo. E para isso ele precisa excluir muita gente de todos os sistemas. De saúde, por exemplo, o SUS, que está sendo privatizado, ele precisa excluir da questão dos hospitais, ele precisa excluir da educação, principalmente a educação. Porque a pessoa que lê, que se educa no livro, lendo as posições a favor e contra, essa pessoa cria nela uma ordem crítica, ou um movimento crítico de que ela vai poder se construir. Enquanto zumbi trabalha cortando cana na zona da Mata Pernambucana, ô louro, que vende carne de segunda a segunda. Ninguém vive aqui com a bunda preta pra cima. Tá me ouvindo bem? Enquanto Rainha Quelé limpa a fossa de banheiro, sambongo, bungo na lama. Isso parece que dá grana, porque o povo se junta e aplaude sambongo na merda, pulando de cima da ponte. Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Hein, seu branco safado! Ninguém aqui é escravo de ninguém. Não existe mais, para o sistema capitalista neoliberal, qualquer possibilidade de se ter direitos humanos. Então, o que ele quer? Ele quer voltar à origem dele, onde o trabalho do ser humano é tido como mercadoria. Se eu sou mercadoria, eu não tenho angústia, eu não tenho moral, eu não tenho ética, eu não tenho necessidades. Então eu posso ser tratado dessa forma. Quem chegou? Ai, que vexame, menina! Vexame nada, a barra tá mais do que pesada, vambora! Ô, gente, o que vocês estão bestando aí? Vamos pro estádio, pessoal! Vai ter assim! Eu entro pra trabalhar, vou embora! Vamos! Não suportar trabalhar, sua putinha! O quê? Ah, filha da puta! Ai, 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 ai! Porra! Maria, eu tô sangrando, Silene. A criança, eu tô sangrando.
Eu não sei se vocês viram um vídeo que está circulando por aí, mas de que uma trabalhadora foi receber a sua rescisão contratual. E ao receber a sua rescisão contratual, ela saiu, entrou no elevador, o empregador entrou junto com ela, deu uma surra nela, pegou na bolsa, tirou o dinheiro que ele tinha pago e saiu do elevador. Essa é a livre negociação. Sabe, que estão dizendo que é possível. Não é possível. Se isso já está acontecendo agora, imagina quando não tiver sindicato. Ou seja, nós estamos falando aqui da destruição e da desconstrução de um mínimo de sindicatos que a gente ainda tem. Um mínimo. E se o sindicato continuar a sobreviver de um jeito ou de outro, a trancos e barrancos, seja lá como for, eu tenho certeza absoluta que em pouquíssimo tempo, em médio prazo, esse trabalhador vai cair a ficha dele, vai falar, gente, eu preciso do sindicato. Os sindicatos, então, vão ter que se reorganizar. Aliás, ele vai ter que se transformar em fênix, porque ele está virando cinza. Então, dentro dessa leitura, eu acredito que os movimentos sindicais devem repensar a sua estratégia de como lidar, sabe, voltar a fazer com os trabalhadores reuniões nos bairros, tentar unir todas essas categorias. Então nós temos que resistir, nós não temos outra maneira que não seja dialogar com a sociedade, apresentar elementos que possam esclarecer mais e melhor, porque de alguma maneira também, né, o expediente utilizado pelo governo é a máxima do fascismo, né? Tem que mentir repetidas vezes para transformar a mentira em verdade. Então há muita coisa para se esclarecer, é por isso que a gente tem que utilizar do expediente da mídia alternativa como um fator, né, primordial para que a gente possa levar uma receita diferente, né, do remédio amargo que se deve ao povo, né, e que soa como algo doce. Não é assim. E acho que o sindicalismo, ao repensar as suas formas de atuação, deve mergulhar mais no chão da fábrica, no local de trabalho, porque é o diálogo, o convencimento, a conscientização que vai possibilitar com que o sindicalismo possa ser parte de uma transição capaz de promover mudanças profundas e permitir um horizonte de sonho e realizações. A injustiça avança hoje a passo firme. Os tiranos fazem planos para 10 mil anos. O poder apregoa, as coisas continuarão a ser como são. Nenhuma voz além da dos que mandam, e em todos os mercados proclama a exploração. E isso é apenas o começo. Mas entre os oprimidos, muitos há que agora dizem: aquilo que nós queremos nunca mais o alcançaremos. Quem ainda está vivo, não diga nunca. O que é seguro não é seguro. As coisas não continuarão a ser como são. Depois de falarem os dominantes, falarão os dominados. Quem, pois, ousa dizer nunca, de quem depende que a opressão prossiga? De nós. De quem depende que ela acabe? Também de nós. O que é esmagado, que se levante. O que está perdido, lute. O que se sabe é o que chegou, que há aí que o retenha, e nunca será ainda hoje. Porque os vencidos de hoje são os vencedores de amanhã. Somente um grande movimento, uma grande atuação e organização dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, do campo e da cidade, metalúrgicos, professores, todos os trabalhadores precisam se unificar em prol de um novo projeto para esse país, de um país que seja soberano, que não esteja a serviço do grande capital e a serviço do imperialismo norte-americano, para que a gente então possa retomar o que estamos perdendo nesse ano de 2017, que tem sido para os trabalhadores um ano de grandes perdas, mas que podem ser revertidas com a nossa organização. E eu acho que a palavra é essa hoje para nós, de todo o setor que acredita nas mudanças do Brasil, né? A palavra é resistência e muita luta nas ruas de todo o país.